Olá, bom dia a todos. Vamos iniciando aqui mais uma manhã de live de sons terapêuticos, onde a gente está sempre trazendo músicas, recursos, né, nesse contexto é, de saúde integral, saúde holística. Nosso convidado já está por aqui hoje. Vamos e convidando as pessoas que você acha que vai gostar desse assunto, tá bom? Bom dia, Vanildo. Bom dia, Amália. Obrigado pelo convite. Convidando as pessoas que estão online agora para acompanhar a gente. Colocar aqui o tema também fixado na live, para quem for entrando depois e para os seus convidados ficarem por dentro também do assunto que a gente está tratando aqui. A gente vai conversar um pouco, né? Vai tocar mais do que conversar, né, Vanildo? É importante conversar também, porque muitas vezes a gente, às vezes, está muito na coisa do fazer, muito ligado e concentrado na coisa do fazer, e eu acho que conversar também é bom para entender os processos, né? Sim, importante. Fixar aqui o tema da live. Eu acho que eu vou colocar o teu Instagram aqui fixado como tema. Eu acho que vai abranger tudo. Tá bom, eu acho ótimo. Que eu vi que você também abrange vários instrumentos, né? Vários sons, é professor também. Então, enquanto o pessoal vai É, aqui, a gente vai se eu, apresentando. na verdade, eu comecei o processo de estudar música, né? Dentro de uma coisa muito legal, que foi o fazer, né? Eu aprendi a tocar fazendo. Eu não entrei muito pelo caminho da teoria, né? E aí é muito legal esse processo porque você acaba aguçando outros sentidos da sua personalidade, né? Da sua pessoa, porque você, quando entra num processo muito teórico, você trabalha muito a parte da cabeça, do raciocínio lógico, e quando você vai para um processo de formação, de estudo, que você entra pela prática, primeiramente, aí você aguça outros sentidos, você sente a música de uma outra forma, né? E vê que a música ela não é só matemática, e vê que a música ela não é tão exata como muitas pessoas defendem que a música é uma ciência exata, né? Na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela é também, ela tem o seu lado exato, mas ela tem muito mais. Eu acho que a parte mais bela da música é essa coisa da coisa não lógica, que você tem que fazer para sentir. E é no sentir que você ressignifica um monte de coisa, que você cria, né? E para isso você tem que abrir a cabeça para esses sentidos, né? Com certeza. É muito importante. Eu vou até trazer uma partilha pessoal aqui mais na frente sobre esse sentir, né? Eu gosto muito de Legal. trazer essas partilhas, porque às vezes as pessoas se identificam, né? E aí ou então ficam curiosas para experimentar, experienciar, né? Que é muito importante. Então, bom dia a Sim. todos que estão aqui com a gente, né? Esse é o projeto Saúde Mental em Casa, que é uma realização do Movimento Saúde Mental com apoio da Fiocruz. E aos sábados pela manhã eu estou aqui com vocês, sou Rosália Serafim, terapeuta integrativa, né? Nesse novo cenário que estamos vivendo, né? Ainda precisando de isolamento social, ainda precisando cuidar uns dos outros no nosso comportamento pessoal. E aí a gente entrou com esse projeto para ter acesso, né, e dar acesso também para todo mundo também que está em casa, com conteúdos de texto, podcast, vídeos, lives, para a gente mudar a nossa vibração do dia a dia e agregar a nossa saúde integral, mente, emoções, corpo, espírito, está tudo interligado. E acho que a música casa muito bem com isso, né? Tenho experiências pessoais, assim, de transformação com música na minha vida, né? De também encarar processos depressivos e utilizar a música para mudar o meu estado de espírito. Então, achei super pertinente trazer esse tema aqui para os sábados pela manhã, tá bom?
Então, se apresente aí, Ivanildo, fique à vontade. Então, primeiramente agradecer o convite e parabenizar, né, pela iniciativa. Eu sou Vanildo Franco, eu sou de Guaramiranga, eu sou músico, pesquisador, arte educador, né? Eu costumo dizer que eu sou muito mais professor do que músico, né, instrumentista. Eu gosto muito da possibilidade de transmitir conhecimento. E eu acho que eu desenvolvi uma forma muito interessante, que foi a forma que eu aprendi, que é ensinar música através do sentir, através do fazer, através da prática direta, né? Então, às vezes, você não precisa muito teorizar algo para poder fazê-lo. É importante você entender, ter a sensibilidade, querer fazer, se dispor a fazer com sensibilidade e com vontade. E, e desde então, desde da década de 90, desde 94, que foi quando eu iniciei meus estudos com música, através do pífano, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse instrumento, mas desde então eu comecei a pesquisar a música através da cultura popular, né? Então, através das danças, através dos cantos, e eu comecei a perceber que a música, ela faz parte da vida do ser humano desde quando nasce, né? Então o som, a música, ela é produzida através da vibração do ar, né? E então, qualquer tipo de som, ele se propaga através do ar, através da vibração do ar. E muitas culturas no mundo têm a música presente desde a hora que você nasce até a hora da sua morte. Então, nos momentos tristes, nos momentos de espiritualização, nos momentos de passagem, né, de uma fase para outra da vida, nos casamentos e nos velórios. Então, a música, ela vamos dizer assim, é o elemento que pontua a vida do ser humano, tanto nas horas boas como nas horas tristes, né? Muitas vezes você precisa até de uma música para sair de um momento difícil, porque ela te remete a algo bom. Então ela te ajuda a sair de um momento difícil, né? Te relembra coisas boas, né? A música ela age como ela acessa no seu cérebro momentos marcantes que você viveu e que quando você escuta uma determinada música ou toca, aquilo vem à tona e de certa forma muda, né? O estado de espírito de quem está tocando ou de quem está ouvindo, né? E é essa coisa muito interessante como a música age no nosso corpo, porque nós somos, né, praticamente, a maior parte do nosso corpo é água, né? E a música, ela se propaga através de ondas. E existe vários estudos de que o som, dependendo de como ele é gerado, ele muda o estado da água, né? Ele muda o comportamento, ele age de uma certa forma. Então, se a música consegue fazer essas transformações na água, vai fazer no nosso corpo também, porque a maior parte do nosso corpo é água. Então, dependendo de como você utiliza o som na sua vida, aquilo influencia bastante, né? Sim, demais. E trazendo assim como experiência pessoal, né? Tem um lado sentimental muito forte comigo, né? E eu lembro assim, na minha adolescência, quando começou os primeiros amores, né? A gente já vai procurando ali aquela música que conecta com o amor, que fala também desse lugar de solidão, né? E eu lembro assim como a música ia me conectando ali com aqueles sentimentos, né? Com os amores de adolescência e tudo. E um certo momento da minha vida que eu precisei mudar essa frequência, né? Como você disse, transmite os sentimentos, tanto o autor daquela música, né? Que ele compõe, coloca aquela melodia, com toda aquela energia sentimental também, conecta com o nosso próprio sentimento. E aí eu percebi, não, poxa, para mudar esse estado aqui, eu tenho que mudar aqui um pouquinho a música, né? Vou colocar, nem que eu não queira, agora eu vou colocar uma música que mude o meu estado. E Uhum. era, né, mudava, me tirava dessa frequência ali de estar mais triste, de estar mais, né, quieta no meu canto e transformar um pouquinho esse dia.
Com certeza. Olha, um exemplo muito prático disso é a música indiana, né? A música indiana, ela é muito diferente da música que a gente conhece como música ocidental, né? Porque é uma outra relação, é uma outra lógica, é uma outra dimensão sonora que os indianos acessam. Então, existe música, existe melodia para cada momento do dia, né? Existem músicas que são pensadas e tocadas para o nascer do sol, tem músicas que são pensadas e tocadas para tocar ao meio-dia, né, à noite, no pôr do sol. Então, porque esses momentos possuem também energias, né? A energia do nascer do sol é diferente da energia do pôr do sol. Então, a música, e eles pensam assim, a música para aquele momento tem que ser diferenciada. E aquilo que é produzido pelo instrumento influencia diretamente no nosso estado de espírito, né? Então, se eu quero ficar tranquilo, quero ficar calmo, eu não vou colocar um rock para ouvir e relaxar. Então, eu estou dando esse exemplo puxando para a nossa música, mas na música indiana a gente trabalha muito isso, né? Então, existem notas que vibram e interagem melhor com cada chakra. Então, mantras que são pensados e cantados especialmente para cada chakra, para cada momento, para desbloquear certas energias que, caso estejam bloqueadas na pessoa. Então, tudo isso interfere no nosso humor, no nosso estado de espírito, né? E os indianos, né, a cultura indiana tem muito isso, é um estudo milenar, né? É muito mais antigo do que o nosso estudo de música ocidental. E a ligação da música deles com a espiritualidade é muito mais forte do que nós temos. As pessoas do Ocidente têm a ligação da música muito mais para o divertimento, para a distração, para o entretenimento, né? A nossa ligação com a música é muito nesse sentido, no sentido da festa, no sentido da celebração. Eles também têm isso, mas a dimensão espiritual deles com a música é muito maior do que o que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Posso dar um exemplo? Posso dar um Ótimo. exemplo? Por exemplo, existem instrumentos específicos, né, da cultura indiana, e eu não vou ter todos aqui, mas eu vou ter um e vou colocar aqui um playback de outro, né? Então eu tenho aqui, ó, esse instrumento, que é uma flauta, né? É uma flauta de bambu. Essa aqui é uma flauta indiana, um bansuri, muito usada também para meditação, para melhorar o estado de espírito das pessoas e tal. E ela normalmente é acompanhada com um instrumento de percussão, que normalmente é a tabla, e um instrumento de harmonia, que é a tampura, né? Então, de acordo com a afinação da flauta, você toca a tampura. Então, eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção da sonoridade, né, desse instrumento.
Que lindo. Deu para ter uma noção, né, de como é. Então, assim, é baseado nas energias de cada momento. A música ela pode interferir totalmente, né, no nosso dia a dia, no nosso humor, na nossa espiritualidade, na nossa concentração, né, até em tomadas de decisão, assim, que a gente precisa de canalizar uma energia para certo pensamento. A música ela pode te ajudar a acalmar a tua mente, porque ela tem um efeito físico muito forte, né? Químico, vamos dizer assim, porque ela mexe nas moléculas do nosso corpo, ela interfere. Então, eu acho de extrema importância a gente pensar a música ligada à nossa espiritualidade, porque ela nos eleva, né? Ela nos conduz para um estado de espírito diferenciado, né? E eu acho que nesses tempos, assim, que a gente está passando por momentos nunca vivido antes pela nossa geração, a gente precisa de momentos de tranquilidade para entender o que está acontecendo, tentar se acalmar, né? Porque às vezes a gente deixa as nossas emoções tomarem de conta de nossas decisões, acabamos agindo por impulso, né? Isso depende também muito da personalidade de cada pessoa, mas muitos momentos de dificuldade, essas características impulsivas das pessoas vêm à tona, né? Então, às vezes você se sente encurralado ali diante de uma situação e acaba agindo por impulso, falando coisas que não deve, fazendo coisas que não deve, né? Então, a música ela nos coloca no eixo, nos coloca no centro, nos acalma, nos tranquiliza e nos ajuda nas decisões do dia a dia, né? E aí é muito interessante você falar desse papel de conexão espiritual, né? Que eu gosto muito de trazer, que é a nossa conexão. A espiritualidade é um campo nosso natural, né? Que precisa ser vivido, que nos liga, né? Nos dá esse sentido maior na nossa caminhada e nos traz esse bem-estar, né? Quando a gente está alinhado mais com a nossa espiritualidade. E aí, quando a gente vem para esse dia a dia mais conturbado, né? Para essas emoções mais densas, né? De ansiedade, tá tudo bem a gente sentir isso, né? Somos humanos, tá tudo certo. Mas a gente não pode ficar muito tempo, muitos dias, né? Que aí já gera esse sentimento de separação, de desconexão, né? A pessoa muitas vezes se sente perdida, né? Eu escuto muito dizer, eu não tenho sentido para viver, né? Não tenho sentido nem sentimentos, né? Tem gente que Uhum. relata também essa falta do sentir. Então, a gente utilizar esses recursos que são ancestrais, como você está me ouvindo, Vanildo? Deu uma Sim, cortadinha na sim. tua imagem, tranquilo, né? Então, como Tranquilo. você trouxe aí, né, são conhecimentos e recursos muito antigos, muito ancestrais, e que quando a gente experiencia, a gente se coloca nesse lugar apenas de experimentar, nem que seja por 2 minutos, né, nem que seja por pouco tempo, por mais que a gente não acredite nisso ou naquilo, a gente experienciar nos coloca nesse estado de sentir essa conexão de volta, que é a nossa conexão de saúde, de harmonia, né? Que a música traz Sim. muito. Sim, e eu acho que pensando assim na nossa realidade, se você pegar a música na religiosidade, todas as religiões do mundo utilizam a música como um caminho de conexão com o divino, de conexão com o plano espiritual. Porque a música, ela está altamente ligada com as nossas sensações, né? O som, né? Vamos pensar no som. A música é uma forma da gente se conectar, é um caminho. Mas o som, ele nos conecta e nos provoca sensações diferenciadas, dependendo do som, né? A gente pode dar um exemplo aqui, na cultura Pode perguntar nordestina. uma coisa? O som do vento está atrapalhando o áudio aqui, que está muito vento. De vez em quando sopra um pouquinho, mas é a Bem, né? natureza se manifestando, né? Fechar aqui um pouquinho a janela. Ó, eu vou dar um exemplo.
uma melodia que nos remete a essa coisa da espiritualidade ligada à religiosidade do interior, do Nordeste, né? As melodias que são tocadas nas festas de padroeiro e tal, elas têm uma forma de ser e de ser construída, porque elas não podem ser como um forró é tocado, por exemplo, né? O forró ele te leva para um outro estado de espírito, né? É uma coisa mais festiva, celebrativa. A música que é tocada para os santos, elas têm um formato, que é um formato mais lento, mais calmo, mais tranquilo, justamente para provocar esse momento de sensibilização, de calmaria, né, do espírito sereno e tal, né? Eu Eu vou fazer percebo aqui um. também, viu, Vanilson, só uma contribuição. Eu percebo também que essas músicas de rezo, elas são bem repetitivas, né? Uma Sim, vez eu sim, coloquei uma música de uma artista atual para uma tia-avó minha de 97 anos escutar. E ela rapidinho aprendeu, né? Porque tem muita sim, repetição. Lembra muito essas sim. músicas antigas de rezo de padroeira. É como se você escutar um mantra. O mantra ele funciona assim, né? A gente costuma dizer, essa música está tão repetitiva, parece um mantra, fica um mantra, mas a função dela e a função do formato dela é justamente esse, é a repetição para mudar o seu estado de espírito, né? Para te acalmar e a repetição ela vai mudando isso e vai te acalmando, né? Eu vou tocar aqui uma melodia, que é uma melodia de minha autoria, que o nome dela é Bendito, né? Bendito é uma forma de se louvar a um determinado santo, é uma forma de oração, né? Então existe uma característica, normalmente ela é tocada em ritmo de valsa, uma coisa mais lenta, mais calma, mais tranquila, né? É uma coisa bem característica do sul do estado do Ceará, mas também do interior, das cidades pequenas do Nordeste, né? Então se você se concentra, você imagina, né, uma pessoa rezando numa igreja, você vê uma cena, né? Uma vez eu toquei isso para um amigo, ele disse, cara, eu fico imaginando uma procissão no interior, as senhoras, as beatas, aquele véu na cabeça, caminhando, rezando, fazendo aquela oração assim, em caminho da igreja, numa procissão. Mas é esse o espírito. Então, cada música que você faz, ela tem uma intenção, né? Normalmente a pessoa que faz a música, ela joga uma intenção. É, não necessariamente a pessoa que escuta vai sentir aquela mesma intenção, aquela mesma sensação do que o autor propôs. Mas é isso que é legal, né? Ela reage diferente para cada pessoa, né? Às vezes você pode ficar saudoso ao ouvir uma música dessa, ou você pode ficar triste, porque isso te relembra coisas do passado, mas o legal da música, o legal do som, a conexão da música com a gente, é que ela provoca sensações diferentes, né? Não é uma coisa fechada, né? Ela é aberta. A pessoa produz o som,
Agora, como você vai receber, vai depender muito mais de como você está, né, Sim. naquele momento. Muitas vezes, como acho que tu até falou isso agora, né? Essa música conecta com alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, né? Alguma situação. E nem sempre Uhum. aquela música que alegra um vai alegrar o outro, né? Exatamente, exatamente. Vai depender do momento em que você está, né? E vai depender também de como você lidar com as suas emoções, né? Porque às vezes algumas pessoas têm problema de relembrar determinadas situações vividas no passado, porque ela não soube resolver aquilo direito na sua mente, no seu coração, né? Mas tem pessoas que não têm problema nenhum de relembrar coisas do passado, porque ela resolveu aquilo ali e aquilo ali apenas é uma lembrança, né? Então, vai depender muito de como você lidar com as suas emoções, de como você lidar com as suas sensações, né? Com as suas experiências boas e ruins do passado, como você resolve as suas questões. Então, é muito legal a gente estar, primeiramente, pensando nisso, falando sobre isso e buscando conhecimento sobre isso. E eu acho que a música é um caminho que nos ajuda a compreender sensações, nos ajuda a passar por determinadas situações da vida, ela abranda um pouco as questões difíceis, né, do dia a dia. Uhum. O André compartilhou aí, essa música me lembra um momento de luto, né? Então, Leva ele para esse lugar, né? sim. Por exemplo, eu acho que a mesma música, se ela fosse tocada, olha que interessante, se ela fosse tocada um pouco mais rápida e de repente com acompanhamento de percussão, ela pode causar outra sensação. Né? Então, a forma como você transmite o som também, qual é a intenção que eu estou jogando na música? É eu que estou produzindo o som, qual é a intenção que eu quero mandar? Então, se eu mudo a roupa da música, se eu coloco uma roupa mais festiva, se eu coloco uma percussão aqui para acompanhar, eu toco ela num andamento mais rápido, aquilo vai me levar para um outro lugar, possivelmente. Sim. Né? Poderia fazer isso aqui, ó. Já viram outra coisa? Já Dá vai vontade de transportando dançar. você. Dá vontade de você sair saltitando. Então, como você coloca a música para as pessoas, né? A forma como você produz e como você manda para as pessoas também interfere. Às vezes pode ser a mesma música, as mesmas notas, mas o andamento é diferente, né? A, a intenção de quem produz a música, né? Às vezes essa intenção pode chegar diretamente, né? E é muito legal nessa coisa do instrumento musical, porque o instrumento musical, ele é, como o próprio nome já diz, ele é um instrumento de comunicação. Né? Então, a sensação que está em mim, a música que está em mim, ela vai chegar no seu ouvido através de um caminho, de um condutor. No caso aqui está sendo a flauta, o pífano, né? Mas a música ela tem que estar em mim primeiro. A intenção tem que estar em mim. O instrumento ele não vai tocar sozinho, né? E aí ele vai ser só um condutor do que eu quero transmitir. E dependendo de como eu esteja, dependendo de qual é a minha intenção, isso pode chegar diferente para as pessoas, né? Sim, com certeza. E essa questão da frequência, também você falou aí da flauta indiana, eu fiquei com essa curiosidade, porque uma vez eu trouxe o assunto da frequência 432 Hz. E vi que instrumentos muito antigos foram constatados que tocavam nessas frequências. E aí, até Sim. te perguntar, né? Eu fiquei com essa curiosidade, se a flauta indiana, ela tá dentro desse percurso, né? De instrumento antigo que vem com essa frequência mais harmônica para nós. Olha, na maioria das vezes, os instrumentos indianos eles não sofreram quase que nenhuma alteração.
de 6.000 anos para cá, eles quase que não sofreram nenhuma alteração. Então, eu acredito, eu nunca fiz essa medição, né? Eu nunca fiz essa medição. Mas eu acredito que, pelos instrumentos não terem sofrido nenhum tipo de mudança, eles com certeza estão ou próximo ou dentro dessa frequência, né? Existem, por exemplo, alguns estudos, eu já pesquisei em relação a isso, de que cada chakra do corpo humano, ele vibra, interage dentro de uma determinada nota, dentro de uma determinada frequência. Então eu acredito que os indianos e a cultura indiana, eles com certeza têm acesso a esse conhecimento há muitos anos, e eu tenho certeza que a música que eles fazem estão dentro dessa perspectiva. E os instrumentos, com certeza, eles caminham dentro dessa faixa dos 432, que é uma faixa muito baixa em relação aos dias de hoje, sabe? Por exemplo, um instrumento hoje, um instrumento por regra, instrumento moderno, ele é afinado em 440, né? Então é muito alto em relação a isso, né? Em relação ao que se tem de estudos com a frequência de 432. Alguns grupos de música antiga, da Europa mesmo, trabalham com essa afinação. É mais baixa, os instrumentos são mais baixos, eles caminham dentro de uma relação mais amena, é menos agressivo, é tudo mais tranquilo. E isso com certeza tem um porquê, né? E eu acredito que os indianos, com certeza devem ter, os árabes também, que foram influenciados pela cultura indiana também, principalmente pelos ciganos, que rodaram o mundo e levaram a cultura indiana para vários lugares do mundo, com certeza levaram esses instrumentos e essa relação do 432 também. E aí, como você trouxe no início, né, eles têm uma relação muito forte, muito próxima com a espiritualidade, né, em todos os aspectos. E utilizam a música, os mantras, né, para entrar nesse estado de conexão e de realinhamento dessa saúde integral, né? Porque esse reequilíbrio dos chakras, né, essa ideia dos chakras, traz a gente para essa saúde integral que é nossa, né? Sim, e tem uma coisa muito interessante. A gente acha que a cultura indiana ela foca muito em determinados caminhos, mas porque a gente conhece muito pouco, né? Eles não trabalham nada separado, né? Eles consideram que tudo é um grande complexo cheio de interligações. Então, a forma como eu me alimento, a forma como eu me exercito, o tipo de música que eu escuto, né, a minha relação com a natureza, a forma como eu coloco as palavras para as pessoas, o jeito que eu falo, a minha entonação de voz, tudo isso é saúde para eles. E como você trabalha tudo isso, está muito ligado ao que você é. Então, com a relação que você tem com os animais, né, a relação que você tem com a natureza, com as plantas, né, a relação da sua com a comida. Não, as pessoas que normalmente cozinham para outras pessoas na Índia são pessoas cultuadas, são pessoas reverenciadas, porque você está dedicando um tempo da sua vida, colocando energia no fazer de uma comida que vai alimentar uma outra pessoa. Então, para eles também, cozinhar é um ato espiritualizado, é um ato divino. E a música, ela permeia todos esses momentos, porque tudo é som. Né? Para os indianos, tudo é som. Tudo tem um som e tudo tem uma dinâmica equilibrada. Né? E eu acho que o brasileiro também. Só que o brasileiro, a cultura brasileira está muito ligada com a festa, com a celebração, né? E às vezes a gente esquece essa coisa da espiritualidade, que é muito mais presente para algumas culturas, né? O som, ele pode ser trabalhado para atingir certos objetivos, como a gente sabe. Aqui, na nossa cultura mais ocidental, é muito mais para festa, para celebração. Mas a gente já identificou aqui na conversa que vários exemplos que a gente consegue mudar de espírito, mudar de estado de espírito, colocando uma música que a gente gosta, que relembra outras coisas, né? Então é isso, o caminho é buscar as várias formas
de que a música pode nos proporcionar momentos bons, não só a festa, né? Mas um momento bom também de se reequilibrar, né? De sentir essa coisa de como é que o som reage dentro de mim. Sim. E é interessante você falar da comida, né? Quando eu mudei também a minha relação com o meu alimento, eu senti essa necessidade de colocar um tipo de música ali para cozinhar, né? E aí até nesse período de quarentena foi desafiador isso, porque como a gente tá passando muito tempo em casa, né? E aí Sim, fica aquela coisa de fazer as coisas de casa, né? E começou a pesar isso, até o cozinhar, que era tão renovador para mim. Comecei a sim. achar que aquele momento ali na cozinha estava pesado. Poxa, isso aqui todo dia, todo dia. Eu disse, não, tem que mudar isso aqui. Volta para a Uhum. música, traz a música de volta. Coloquei até uns Exatamente. adesivos amarelos na cozinha também para mudar ali aquela vibração. Não, vou mudar isso aqui porque é o meu alimento, né? É o meu alimento. Claro, claro. Eu preciso desse momento. Eu não sei se você teve essa experiência, mas, por exemplo, a minha avó materna, ela só trabalhava dentro de casa cantando. Sabe? Muitas vezes ela nem pronunciava palavras, ela só fazia. Então ela ficava aqui o dia todo, o dia todo. Então é muito legal você ver essa relação da pessoa, porque ali é como se fosse uma zona de conforto para ela, né? Alivia o cansaço físico, provoca uma sensação de leveza para o que ela está fazendo. Então está cozinhando ali e fica, né? Às vezes cantando, mas às vezes fica só fazendo ali o solfejo, né? Alguma coisa relacionada com alguma música, principalmente música de igreja, alguns Sim. benditos, né? Então, mas assim, e o legal, tem uma frase do grande músico Xangai que ele fala o seguinte: mãe, a avó que canta, é muito difícil desafinar. Às vezes os cantores e cantoras desafinam, mas a avó da gente, que canta desde pequenininha, a mãe, quando canta, canta super afinado, né? Então, essa música não foi trabalhada numa escola. Ela não foi para uma escola aprender teoria musical, aprender canto. Aquela música é a música dela, né? Que está dentro dela. E ela externa através da voz, né? Então, é muito legal essa relação da música no nosso dia a dia. Por isso que eu digo, é uma herança muito forte. Eu creio que uma herança muito forte da nossa africanidade. Porque o africano, ele, tudo é música, tudo é ritmo, né? Então, existe música para todos os momentos da sua vida. E a gente perdeu um pouco a coisa da espiritualidade da música. A gente foi muito mais para o lado da festa, que é muito forte também no africano. Mas eles têm muito esse lado da espiritualidade. Para você ter uma ideia, eles na lavoura existem pessoas que trabalham, que vão fazer o trabalho braçal, e existem músicos que tocam e dão o ritmo para o trabalho acontecer. Olha aí. Então, vai uma equipe de pessoas trabalhar ali, lavrar a terra, mas tem outra pessoa que vai ali com um tambor e cantar e dar o ritmo. Às vezes está todo mundo mais cansado, eles tocam mais lento. Olha a riqueza disso, né? E eu acho que é muito bom a gente se voltar para isso também, para pensar que a música não é só festa, né? A música tem esse lado de engrandecimento espiritual também, muito forte. Falando de frequência, né, e energia que chega, e sons, e emoções e tudo, eu vou até frisar que é um ponto muito importante, é que a maioria das pessoas tem o costume de fazer as coisas em casa com a TV ligada, né? E aí vem aquelas notícias, vem muita vibração ruim, né? Que é a energia da violência, enfim. É, e aí também isso foi algo que me incomodou bastante há uns anos atrás, né? De estar naquele horário ali do almoço, principalmente, aquela TV ligada naqueles programas assim lindos, né? Para não dizer o contrário. Nossa, poxa, como isso vai, né, reverberando em você. Então, tão importante, né? Eu queria falar para todo mundo que está nos assistindo. Você também sair dessa frequência, né?
tanto no horário de almoço como na hora de fazer comida, né? Muitas vezes os rádios também vão dando essas notícias ali, é muita política, muita revolta, né? As É. notícias desse novo cenário que a gente está vivendo também. Não é que a gente vai deixar de se informar, né? A informação ela está na palma da nossa mão, a gente pode acessar a hora que a gente quiser. Mas olha esse tipo de vibração que você está colocando em contato, né? Então, troca essa TV aí por essa música. Pois é, eu acho que, por exemplo, a minha avó, ela cantava, mas ela não tinha rádio, né? Hoje em dia a gente tem rádio e tem TV, e muitas vezes você liga os dois ao mesmo tempo, É, né? Então, o legal é você colocar numa coisa que seja benéfica para aquele momento. Porque se você fica alimentando o que lhe faz mal, esse é um grande ponto, né? Até que ponto eu consigo dominar aquilo que está me fazendo mal? Até que ponto eu posso dar um pausa e deixar de ouvir aquilo? Ou eu domino aquela sensação ou aquela sensação está me dominando? Então, às vezes você coloca aquela notícia para aquele programa de notícia o tempo todo e aquilo vai provocando uma sensação ruim em você. E isso vai para o que você está fazendo. Se você está fazendo a comida, com certeza a comida vai absorver aquela energia daquele momento. Se você está escrevendo algo, com certeza o que você vai escrever não vai ser a mesma coisa se você estivesse ouvindo uma música relaxante. Então, o estado de espírito seu está condicionado à sua relação com o ambiente. Então, com as pessoas, né, da família. claro, você fica. Às vezes você escuta uma música que lhe acelera e você vai para um estado mais acelerado de espírito e acaba incomodando as outras pessoas que querem um momento, querem ficar mais calmo, querem ficar mais tranquilo, principalmente nesse período agora que você está convivendo diretamente com mais tempo com a sua família, né, com as pessoas que estão na mesma casa. Então, essa coisa da relação, o volume da música que você escuta, qual o tipo de música que você escuta, né? Porque, além disso, tem a reação que você vai ter diante do que você ouviu, né? Então, o seu estado de espírito em relação às outras pessoas também muda. Então, cuidado, vamos tomar cuidado. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? É uma relação que você tem que estabelecer e, e que você identificar quais são os momentos que é legal aquela música, quais são os momentos que é legal aquela outra, quais são os momentos que não precisa de som nenhum, né? Que é importante você ouvir o seu próprio som interno. Então é estar pensando sobre isso, é estar avaliando, né? E eu acho que é bom pensar sobre isso, porque aos poucos a gente vai se questionando. Sim. Eu queria mostrar para ti aquele instrumento que a gente na passagem, eu toquei um pouquinho, pode ser? Como é o nome dele, Vanildo, desse instrumento? Então, esse instrumento aqui é um instrumento chamado hang drum. É um instrumento que foi inventado por um casal suíço, né, um tempo atrás. Hoje no Brasil já tem um casal que faz. E aí eu comprei, não comprei no ano passado, justamente primeiramente para mim fazer as minhas meditações e tal. E aí eu comecei a fazer composições também. É um instrumento que está dentro de uma sonoridade bem ancestral, angelical, assim. Eu acho que vai ser legal para esse momento. Sim, bacana. Vou virar aqui a cama só para. À vontade.
Bacana, muito legal o som. Me É um, é lembrou um, Bossa Nova, que tu tocou aí. então assim, é um instrumento, por exemplo, que qualquer pessoa pode tocar. Eu acho que o grande barato dele é isso, porque ele é afinado dentro de uma escala determinada, e aí vai muito do que você está querendo transmitir no momento, né? Você pode tocar ele rápido, aquela história que a gente estava conversando há pouco tempo. Uhum. Posso tocar uma coisa mais animada, mas eu posso tocar uma coisa mais contemplativa também. Então, Sim. aonde você tocar nele aqui, vai soar uma coisa harmônica, porque todas as notas foram pensadas para se harmonizarem. Então, você toca em qualquer lugar dele aqui, vai soar e vai estar dentro de uma determinada harmonia, né? Então, é um instrumento bem democrático, vamos dizer assim. Acho bacana que cabe um processo bem intuitivo de toque, né? Você disse, em cada local que você tocar, vai vir. E é muito bacana. A grande intenção dele é esse, né? Ele está dentro de uma harmonia dele já. Então, você apenas vai se concentrar em transmitir o que você quer transmitir. Se quer uma coisa mais animada, uma coisa mais lenta, você vai tocando e sem medo de errar, né? Vai tocando aqui em qualquer lugar e vai combinando rápido e lento, combinando as notas. E é muito legal pensar nisso, pensar na música como possibilidades de não estar sempre querendo ser o melhor, né? De estar sempre querendo não pensar a música como algo competitivo, né? Pensar na música como algo que você expressa algo seu, né? Então aquilo que eu sei fazer, eu faço da melhor forma e transmito para as outras pessoas. Não preciso ser o mais rápido do mundo, pessoa que domina várias escalas, que faz, né, que toca melhor determinadas músicas. Não precisa. A música ela não é isso. Na sua essência ela não é isso, né? A música ela é transmissão de energia, né? Então eu não preciso tocar rápido ou ser o melhor do mundo para transmitir uma coisa boa, né? Às vezes fica até confuso na minha cabeça quando alguém toca coisa muito rápida que eu não consigo acompanhar, porque aquilo me acelera meu estado de espírito, né? Então, às vezes é simplesmente tocar e usar o instrumento como uma função dele, ser um instrumento de transmissão de energia, para você transmitir aquilo que você está sentindo no momento, no seu coração. Você quer transmitir uma calmaria, uma paz para a pessoa, e o instrumento vai servir para aquilo, né? Mas sempre pensando que a música ela não está no instrumento, né? A música está na gente, né? A musicalidade está na gente. Então é bom pensar sempre nisso. Bacana. Fica à vontade também para tocar mais um pouquinho, Vanildo. Outros Tá, instrumentos, o pife, tá bom? Fica à tá. Eu vou vontade. fazer aqui uma. Já que a gente está pensando nessa coisa da alegria, do momento e tal, eu vou fazer uma música que é uma música que eu fiz em parceria, né, com um amigo que é o Samuel Furtado. Samuel é de Tapipoca. A gente fez uma parceria em Rabeca e Pífano. E aí eu vou tocar para vocês, que é o Shot Pingo de Ouro, que está dentro dessa leva de músicas, que está dentro da celebração, que faz parte das festas e tal, né? Que provoca essa coisa de querer dançar, né? De querer mudar o estado de espírito, Sim. que faz você se alegrar. Então eu vou fazer aqui esse shot para a gente coroar esse momento. Tá bom o som? Tô mais alto. Tá ótimo.
É isso. Legal. Minha cachorrinha já levantou as orelhas assim quando começou o pife. Então, eu acho assim que a gente cada vez mais deve coroar os nossos momentos bons, ruins, com musicalidade. Eu acho que é uma forma da gente se equilibrar, se reequilibrar, de buscar essa coisa da harmonia. Eu acho que a música tem esse poder. E é gratuito, né? Hoje em dia você tem música em qualquer lugar, no celular, no computador, no rádio, na TV. Então tá até é um recurso gratuito, sadio. Eu acho que a gente só precisa pensar mais o que, que a gente quer escutar, né? Para poder trazer esses momentos bons para a vida da gente. Então, Carol tá dizendo aqui, já deu vontade de dançar, tá com saudade da biodança. Ótimo, legal. Muito legal, muito bacana. Então, a gente está chegando no finalzinho do tempo aqui. Acho que a gente pode ir agradecendo também a todo mundo, né, que acompanhou. E espero que esse conteúdo tenha agregado muito aí no dia de vocês. Compartilhem também com as pessoas. Essa live vai ficar gravada aqui no GTV. Vocês podem compartilhar. E compartilhar música, né? Aproveita para compartilhar a música hoje aí com a família, com os amigos, né? Música boa que você tá na frequência. Hoje de manhã já recebi uma música que veio de um sonho também. Oh, que massa. A minha cunhada sonhou comigo, tô pertinho aqui de Paris. Ela disse, ó, sonhei comigo parindo com essa música. Eu disse, opa, já vou colocar aqui. Que massa, que Então, hoje a gente legal. já começou com esse compartilhamento de música boa aí. Então, É muito legal compartilhar a música, eu gosto muito. Quando eu escuto uma música boa, eu lembro de pessoas que eu gosto e normalmente eu compartilho também. Eu acho que faz bem, né? E aquela música muda o dia da pessoa às vezes, né? isso, com certeza. Então, muitíssimo obrigada, Vanildo, por ter estado aqui com a gente. Maravilha. Adorei te conhecer um pouco mais. Já conheci a Pefarada, achei incrível, né? O projeto aí. Uhum. Você também originou, criou, coordena, Parada Urbana. E maravilha te conhecer um pouco mais, conhecer teu trabalho. E acessem aqui, né, o perfil do Vanildo, Atos Percussivos. Tem muito conteúdo bacana, muita música boa. E é isso. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Amália, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Para mim foi uma honra. Espero que tenha ajudado aí com o bate-papo e com as músicas. Então, até uma próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Até uma próxima. Bom Tchau. dia.